Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos campos mais fascinantes e, olha, revolucionários da ciência, a biotecnologia. E o que é isso, no fundo? É a nossa capacidade de não só ler, mas, de fato, reescrever as instruções da vida. Mas antes da gente ir fundo na ciência, vamos trazer esse assunto para o nosso dia a dia. Porque, na verdade, a biotecnologia está por toda parte. Muitas vezes trabalhando nos bastidores sem que a gente nem se dê conta. Pode parecer uma pergunta meio aleatória, né? Vamos pensar um pouco. O que é que pode conectar uma coisa tão antiga como o pão, um queijinho e uma das maiores invenções da medicina, que são as vacinas? Pois é, a resposta está no mundo invisível ao olho nu. Todos eles dependem de micro-organismos, sabe? Leveduras, bactérias, que a humanidade, ao longo de séculos, aprendeu a usar a nosso favor. Essa é a biotecnologia na sua forma mais clássica. É uma parceria milenar entre nós e esses seres microscópicos. Agora sim, vamos sair desse conceito mais amplo e mergulhar no coração da biotecnologia moderna. É hora de dar um zoom e entender o verdadeiro manual de instruções de todos os seres vivos, o código genético. E tudo, absolutamente tudo, começa aqui, na célula. Ela é a unidade fundamental da vida. Pensa nela como se fosse uma pequena fábrica que guarda o projeto completo, o manual de instruções inteiro para construir e fazer funcionar um organismo. E, basicamente, existem dois tipos de célula. As procarióticas, que são mais simples, tipo as das bactérias, e as eucarióticas, bem mais complexas, que formam as plantas e os animais, como nós. Mas o mais incrível disso tudo é que, apesar das diferenças na estrutura, o sistema operacional, o código genético, é o mesmo para todo mundo. E esse sistema operacional, esse código, está escrito numa molécula famosíssima, o DNA. A melhor forma de imaginar o DNA é como um gigantesco livro de receitas. Cada receita ali dentro tem as instruções para fazer alguma coisa específica no organismo. E cada uma dessas receitas individuais é o que nós chamamos de gene. Um gene, então, é só um pedacinho do DNA que diz para a célula o que fazer, determinando desde a cor dos nossos olhos até a nossa altura. Ok, se o DNA é o livro de receitas, a grande virada de chave da biotecnologia foi quando a gente descobriu as ferramentas para não só ler, mas para editar esse livro. Vamos ver como essa revolução aconteceu. Essa linha do tempo aqui é impressionante. Mostra como o conhecimento acelerou. Em menos de 150 anos, a gente foi de entender como as características passavam de pai para filho, com Mendel, para conseguir enxergar a molécula da vida, com Watson e Crick. E depois, transferir genes. E aí, em 2012, pá, surge uma ferramenta que muda o jogo completamente. A ideia central por trás da edição genética é, na verdade, bem fácil de visualizar. Os cientistas aprenderam a usar certas proteínas, as enzimas, que funcionam como se fossem tesourinhas moleculares de altíssima precisão, capazes de recortar e colar pedaços de DNA. Tá, mas como isso funciona na prática? Essa imagem detalha muito bem os 4 passos. Primeiro, o gene de interesse, a tal receita, é encontrado e isolado. Segundo, essa receita é colocada num tipo de entregador molecular, que a gente chama de vetor. Terceiro, o vetor leva o gene para dentro de uma nova célula, como uma bactéria. E, por último, essa bactéria se multiplica e vira uma mini fábrica, produzindo milhões e milhões de cópias daquela nova instrução. E a evolução dessas ferramentas nos trouxe até o CRISPR-Cas9. Se as técnicas antigas eram como tesouras, o CRISPR é como a função localizar e substituir de um editor de texto. Ele acha o lugar exato no genoma e permite fazer a alteração com uma facilidade e uma precisão que a gente nunca tinha visto antes. Com essas ferramentas super poderosas em mãos, a ciência começou a reescrever não só os códigos no laboratório, mas a transformar o nosso mundo de maneiras bem concretas. Um exemplo perfeito disso é a insulina. Antigamente, ela era extraída do pâncreas de porcos e bois. Era um processo caro, com risco de impurezas, de reações. Hoje, graças à biotecnologia, a gente reprograma bactérias para que elas produzam insulina humana, pura, idêntica à nossa e em escala industrial. Isso simplesmente salvou e melhorou a vida de milhões de pessoas. Mas o impacto vai muito além da medicina. Como é que essa capacidade de editar a vida está mudando a forma como a gente produz comida e até mesmo limpando o nosso planeta? Olha, a lista de aplicações é realmente impressionante.
Na indústria, a gente já produz biocombustíveis e até bioplásticos. No meio ambiente, usamos micro-organismos para comer petróleo derramado. Na agricultura, temos plantas mais resistentes a pragas, que precisam de menos água, e na pecuária, um exemplo famoso é o salmão Aquavantage, que cresce na metade do tempo. É o primeiro animal geneticamente modificado que foi aprovado por consumo. Então, a gente chegou num ponto em que o futuro dessa tecnologia está literalmente nas nossas mãos. Isso traz oportunidades incríveis, mas também responsabilidades gigantescas. Aqui no Brasil, a gente tem centros de pesquisa de ponta, como a Fiocruz e o Butantan, e um cenário de startups de biotecnologia que não para de crescer. Mas, claro, também temos nossos desafios, né? Precisamos de mais investimento em pesquisa e de menos burocracia. E talvez o mais importante, a gente precisa ter um diálogo aberto na sociedade sobre tudo isso. E esse ponto é fundamental. Essa citação que está na tela resume a questão perfeitamente. Não dá para a gente construir uma sociedade moderna se as pessoas ignorarem o básico de ciência e tecnologia. O desconhecimento pode nos levar a ter medo e a rejeitar tecnologias que poderiam ser muito promissoras. E a gente encerra com essa provocação para todo mundo pensar. A tecnologia nos deu a caneta para editar o livro da vida. A grande questão agora é: quais capítulos a gente deve reescrever? Onde é que a gente traça a linha? E, talvez o mais importante de tudo, quem é que decide?